E aí, pessoal, professor Sérgio Argolo, curso preparatório Alcance, e hoje a gente vai conversar com a professora Alexandra, que é a nossa professora de matemática, da parte de álgebra, geometria e a parte de aritmética, que muita gente acha que a aritmética não cai. Pô, cai sempre, fica tranquilo com isso. E vamos desvendar alguns mistérios aqui do estudo da matemática para preparação para concurso. Matemática que tem derrubado muita gente, né? As provas oscilam muito, tem provas muito inteligentes, tem provas trabalhosas, tem ano que você pega uma prova mais simples, mas matemática é aquela prova que determinadas questões você está proibido de errar. Se você pegar uma questão muito básica, ou muito fácil, ou de uma resposta muito imediata e errar, você não recupera esse ponto. Então, hoje a gente está aqui com a professora Alexandra, que inclusive é uma pessoa que vocês vão perceber que ela fala muito, né? Ela fala muito. E a gente vai conversar aqui um pouquinho. Professora, seja bem-vinda. Obrigado por a gente estar nesse papo aqui. Matemática, inclusive eu compartilho com ela parte da matemática, vocês vão acompanhar nas aulas. O professor Alexandre tem um caminho muito interessante, né, Alexandre? Você fez concurso militar, você passou em concurso militar, né? E isso te deu uma especialização interessante, né? Conta um pouquinho disso aí. Então, até estava conversando antes, né? Aconteceram algumas coisas que me impediram de ir para a faculdade, né? O atraso do neném. E aí eu não poderia ficar sem fazer nada, né? Durante um ano. Então, alguns amigos me mostraram o caminho do concurso militar. E aí eu comecei essa jornada. E é muito interessante que aparentemente parece ser muito difícil, mas a questão está na disciplina. Até então eu era assim, uma boa aluna, mas eu não tinha uma disciplina. E é muito importante você ser maduro e você ser honesto com você na hora de estudar, sabe? Então você estuda uma matéria, por exemplo, porcentagem, e às vezes você acha que entendeu porcentagem e já quer ir para outra. Mas você tem que praticar, fazer exercícios, e você tem que olhar, ter uma meta, atingir essa meta, não atingiu, volta, porque você não aprendeu de fato. Né? É aquela história, né? Tipo Karate Kid, seu Miyagi, né? Matemática mais ou menos... não dá certo. Não funciona. Não funciona. Então, assim, é muito importante, né? Você ser honesto e você criar disciplina. É muito importante. E aí eu comecei a analisar como funciona. E cada concurso é difícil, é diferente, é um caminho diferente, né, que você tem. Não tem essa de vou estudar para todos. Não existe. Não existe. Você pode estudar o conteúdo, mas você vai ter que se preparar especificamente para uma prova da ESA, especificamente para uma prova da EAR ou para uma prova de SPSEC. Isso muda, né? Isso. Como até eu estava, nós chegamos a conversar, não é o nosso escopo ainda, mas vai ser, o aprendiz de marinheiro mudou muito a prova de matemática. Eu acho que a partir de 2000, a prova de 2000 de matemática do aprendiz, do 2019, foi muito diferente. Sim. Quando eu estava no ensino médio, o meu primo, ele fez aprendiz, né? Então, quando eu chegava da escola, eu ensinava ele. Hoje ele é sargento. E é muito feliz lá dentro, muito realizado. Mas, assim, eu via as provas e eu ficava, cara, como assim? Você não está entendendo isso, sabe? Eu já aprendi muito tempo, tipo, não tem como você não aprender isso. Mas era bem tranquilo. Dentro dessa conversa que você tinha, qual era a deficiência principal? Porque não é só dele, tá? Com o tempo, você agora já lecionando,
você já deve identificar isso quase que como como você pode dizer assim, um fator comum de deficiência para a compreensão. Pode ser uma deficiência tanto do aprendizado que vem do colégio, quanto da abordagem que se dá à matemática. O que você concluiu? O que você tem hoje assim, mais bem montado na tua mente sobre isso? Então, na época dele, eu acreditava que era a questão da escola, né? Nós dois estudamos em escolas públicas. Só que aí no ensino médio eu passei para técnica, ele continuou na estadual. Então eu achava que era a questão da escola, que influencia muito. Mas também tem a questão de interpretar, sabe? E hoje eu tenho... Esse é o veredito, os alunos não conseguem interpretar. Então, português, ela é importante, né, na parte de português, para as outras disciplinas e para a própria redação, porque o aluno estuda português e não aplica as regras que estuda na gramática, na redação. Sim. Então, português ela é muito importante, porque o aluno... ele acha que matemática é só fórmula. E não é, tem uma compreensão. E nessa compreensão, que eu falo para os meus alunos, é importante, a matemática, ela vai se tornar mais acessível quando você se imaginar naquele problema. Interessante. É muito... Então, assim, no meu caso, quando eu estudava, um professor me falou isso e tudo mudou para mim. Eu me imaginava naquela situação. Por exemplo, análise combinatória, quando eu vou fazer alguma questão, eu me analiso, eu me coloco naquela situação. Então, fica muito mais fácil eu chegar a uma conclusão, eu chegar na resposta. Às vezes, você nem precisa da fórmula, mas se você se imaginar naquela situação, como você deveria resolver, né, aquela situação, você chega no caminho, você chega na resposta correta. E você vê, é interessante, o que você falou foi ótimo de ouvir. Tem aluno que prefere aquela prova tipo Malbataan, sabe o que é? Calcule determinantes dessa matriz. Calcule não sei o que. Quantos por cento tem aqui? Quando aparece um texto que normalmente são questões de combinatória, são questões de geometria hoje em dia, são questões mais elaboradas do enunciado, né? Quando cai em probabilidade, o aluno simplesmente ele não consegue fazer. Ele até desiste. Ele desiste dessa questão. Porque o aluno ele associa-se à fórmula. Eu só preciso dos dados, identificar o assunto e fórmula. E às vezes quando vem, né, um texto um pouquinho maior, o aluno já fica desmotivado. Ele já não quer ler, porque ele já tem essa estética da matemática. Mas é importante ler, e muita coisa que tem como informação, às vezes tem muitos dados ali, muitos números, mas que não vai servir, o aluno já começa a ficar perdido, sabe? Então, também é importante você identificar, não só na matemática, mas na física, as unidades. As unidades são muito importantes para você colocar na fórmula, porque não é todo número que está ali que você vai utilizar. Isso acaba virando uma dificuldade para a geometria, né? Isso. Enorme, porque em geometria, não sei se você concorda, eu vejo dois problemas. Eles não têm a capacidade de imaginar a coisa geometricamente. Então, se você não imagina geometricamente, você mal consegue desenhar o que você precisa, o problema em si, né? Então, se você vê um problema de geometria que não tenha o desenho, ele abandona. Porque ele não consegue criar o modelo geométrico do problema. Então ele não entendeu nada. Ele não só não entendeu a geometria, como ele não entendeu o que o problema quer. Né? E além dessa dificuldade, que é essa dificuldade de construir o modelo geométrico,
é aplicar a álgebra a ele. Exatamente. Porque para eles, para a maior parte dos alunos, é assim, ó, você vai ver aritmética até o sexto ano, sétimo. Aí eu vou te mostrar uma coisa que vai mudar o mundo, que é o X. Aí o cara abandona todos os cálculos de base aritmética e se torna mero algebrista. Aí vai, uma bela hora você fala assim, olha, agora eu vou te mostrar uma outra coisa, né? Isso aqui se chama geometria, né? Oh, pô. E dissocia. Isso não está dissociado. A gente vê até pela própria visão do trabalho de trigonometria. Muita gente prefere estudar a trigonometria a partir de funções. Se você olhar pelo círculo trigonométrico, pelo menos para mim, é muito mais rápido de você compreender, inclusive como função. Sim. Basta que você consiga entender, mas é para você entender o círculo trigonométrico, você tem que entender ângulo. Lá do início que o cara não quis entender, aulinha de ângulo. Achou muito fácil. Isso é muito fácil. E está tudo ali. Né? Ou seja, existe um imediatismo no mundo moderno que acaba sendo levado para aprendizado de algumas disciplinas que não são imediatistas. Você tem que fazer um monte de exercício do tipo XPTO antes de ir para o outro. Não adianta. Não, eu quero aprender logaritmo. Lindo e maravilhoso. Mas você tem que entender o que é potenciação. Você tem que entender o que é um exponencial. Que aí o logaritmo faz sentido. Em vez de você ficar decorando as regrinhas de restrições, você sabe, pô, o gráfico é assim, nunca vai passar aqui para baixo. Então, aí você quer aquela aula lá do início de construção de conceito de função, domínio, contradomínio, que o cara não prestou atenção ali. Exatamente. E aquilo ali é o resto todo. O que vai mudar é a regra da função que você está estudando. E tudo que você quer saber é o seguinte: quem é o domínio, quem é o contradomínio. Sim. Percebe? Eu quero ficar perdido, porque ele não consegue entender. Você fala, o intervalo da função, o cara se perdeu. Os alunos, eles acabam se perdendo na parte que eles dividem a matemática e colocam em várias gavetinhas. E algumas coisas que eu faço em sala de aula, tanto na escola quanto no curso, o aluno às vezes me pergunta, mas daria para fazer desse método? Aí eu falo, faz você desse método, eu vou fazer do outro, e a resposta tem que ser igual. O aluno, ele precisa ver que esse método vai chegar também, não é só eu falar. Quer dizer, então, ele tem que estimula testar. A capacidade dele tentar. Né? Porque às vezes o modelo mental dele é outro. Ele só precisa validar aquele modelo. Né? Você não tem a única solução. Você tem as boas soluções, mas você tem qualquer solução. Sim. Né? Eu, inclusive, às vezes eu falo para você, cara, olha só, é você e a prova. Você tem que acertar essa questão. Se você vai usar o método Shrek, que seja, mas acerte. Entendeu? Você não pode ter aquela, eu não vou sair fazendo a conta aqui do lado, porque senão vai ficar feio. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Se na hora aquele é o modelo que te leva à resposta, não fica... você não está numa gincana. Ganha quem tiver a solução mais bonita. Porque no fundo é o que você marcou no cartão. Se a letra estiver certa, tá ok. É óbvio que o que a gente busca é que você ganhe percepção sobre o modelo das questões, porque você vai fazer determinados modelos tantas vezes que vai ativar na tua mente aquele troço assim, isso aqui é isso, que é a tal da história do triângulo pitagórico. Apareceu um triângulo retângulo, olha para os catetos, para a hipotenusa que você tiver informação. É múltiplo de 3 e de 4, de 5, é o triângulo 3, 4, 5. Esquece o resto.
Porque o cara vai te dar um desenho muito complexo e você pode ter certeza que ele não vai te cobrar muita conta no triângulo retângulo. Então, capricha nisso. Isso tem que estar ali, mas você só vai perceber quando você começar a fazer vários exercícios e ver que triângulo 3, 4... Não, isso é 3, 4, 5, isso é 3, 4, 5, isso aqui é 3, 4, 5. E aí aquilo começa a andar, né? E assim com 300 outros. Eu entendo que a matemática, ela precisa ser um autodesenvolvimento, né? É óbvio. A gente dá o caminho para o aluno, mas ele tem que fuçar a matemática, ele tem que praticar. Mas não praticar para decorar, é para aquilo fazer parte daquela construção mental que ele tem. O porquê é aquilo, né? Aqui então, entra isso. Quando eu pergunto ao aluno por que ele chegou naquela resposta, eu quero saber todo o caminho. Mas por quê? Eu poderia fazer desse jeito? E se fosse, poderia ser. Então, quando a gente está fazendo alguma questão, a gente já consegue identificar quais alternativas não podem ser. Sim. Que algumas alternativas, já de cara, se você souber o conceito, que é importante que o aluno dê importância aos conceitos, que aí vai validar tudo o que ele está estudando, é muito importante. Então, quando a gente chega, né, nós temos 5 alternativas ou 4 alternativas, dependendo do concurso, 2 já não pode ser, sabe? Aí eu fico em dúvida em 2. Uma tá mais ou menos. Então você acaba chegando muito rápido na conclusão. Quer dizer, tem o conhecimento da matemática e a estratégia de trabalhar uma questão de matemática. Né? Porque as questões de matemática têm um perfil. Eu estava comentando até num outro encontro com o professor de física, com o Hamilton. Eu falei, Hamilton, a matemática nos traz uma falsa, mas uma boa tranquilidade com aquela lenda urbana de que o número de problemas de matemática é finito. Eu fiz esse comentário com ele. Porque você quer trabalhar a divisão de um bolo, você pode perguntar sobre quantos pedaços, você pode perguntar quantos receberão, quanto vai sobrar para quem é o dono do bolo, mas tudo é em torno do bolo e dividir o bolo em fatias. Sim. Né? Se a gente olhar, você vê que... Pô, foi ótimo você falar isso. Uma coisa é você dar a base da matemática para o cara poder ter o raciocínio dele, a construção mental da matemática. Agora, tem aquela do praticar bastante, que vai chegar uma hora que vai dizer assim, esse aqui é aquele. Porque ele está dentro de um universo finito. E uma bela hora vão te cobrar a mesma coisa, só com outro nome. Né? É tipo aquele... Num sistema linear. Qual o valor aqui que torna esse sistema impossível? Cara, tu vai para determinante e um abraço, acabou. Né? Então, mas isso você vai descobrir com o tempo. Tanto que eu digo para eles o seguinte, olha, quando você for fazer os exercícios, você assistiu a aula, quando você for fazer os exercícios, não crie um desafio para o teu cérebro. Porque qual é o desafio do teu cérebro? É resolver esse exercício. Só que você ainda não consolidou os conceitos na tua cabeça. Então não desafia teu cérebro para as duas coisas ao mesmo tempo. Isso não gera aprendizado. Então, faz o seguinte, compreender movimenta muito mais o teu cérebro do que fixar. Aquilo que você quer fixar, bota do teu lado. A fórmula, o conceito. Não tenha vergonha, você está estudando. Exatamente. E aí, na hora que você olhar, você vai falar assim, cara, isso aqui é tal coisa. Pô, mas eu não lembro. É isso aqui. Tá, tem isso. Você pode ter certeza, no terceiro, quarto exercício, você não olha mais para a folha. Porque aquilo passou a fazer parte do teu processo de solução. Então não se desafia, não, eu não quero nem saber. Ou eu decoro, ou eu não sei fazer. E muito aluno faz isso. E ele acaba que ele não sabe se ele tem que lembrar da fórmula ou entender a questão. Então ele não faz nenhum nem o outro. Ele não está se ajudando, ele acaba sabotando o processo. Isso, perfeito. Ele sabota o processo de aprendizado. Né? Poxa, caramba.
Qual o teu conselho para quem vai se preparar para um concurso tipo ESA, EAR, para se preparar em matemática? Então, meu primeiro conselho eu já falei, que é ter disciplina, muito importante ter disciplina. Você criar metas. Então, por exemplo, vou fazer 10 exercícios hoje e eu tenho, né, no início, vamos lá no início, não vamos pegar pesado, né? Quero acertar 5, sabe? Ah, tá, acertei 5 e você voltar. Por que que eu errei as outras 5? O que que eu errei nas outras 5? Ah, foi falta de atenção. Então, vou dobrar isso. Poxa, errei o sinal. Vou revisar a matéria de regra de sinais. Então, são coisas que parecem bobas, mas é isso que vai fortificar o seu ensino. Disciplina, metas e repetição. Matemática é fazer todo dia, toda hora. É pensar toda hora, sabe? Tá no ônibus, vai lá ver uma questão e fica, não precisa resolver no ônibus, mas vai pensando como que eu faria essa questão, sabe? É isso, matemática é isso. Eu tinha uns alunos que faziam essa maldade comigo, porque eu não consigo não resolver um exercício, tá? Então, se eu não matar ele na hora, eu vou levar ele comigo. Eu também sou. E ele vai ficar num pedacinho de papel e eu vou ficar trabalhando ele, trabalhando até resolver. E eles me deram numa aula, era uma aula de números complexos, e me deram, era uma transformação, não me lembro bem agora, era uma expressão que entrava números complexos e uma PA com esses números complexos. Isso é muito bonito. Eu olhei assim, gente, olha só, eu estou olhando aqui de cara, dentro do tempo de aula eu não vou matar isso aqui, eu vou acabar matando a aula. Então eu vou pedir que vocês confiem em mim, eu vou resolver isso aqui. Ah, beleza. Aí saíram, eu nem fui almoçar, eu fiquei sentado, peguei o quadro, trabalhei, lá para as tantas eu peguei o embalo e fui, mas o exercício pegava o quadro inteiro. Aí, pô, tecnologia hoje é tudo, né? Aí peguei, fotografei, botei no zap do grupo, falei, resolvi. Então, eu acho que você tem que ter esse encanto. Uhum. Eu tinha um professor, eu aprendi a gostar de matemática com um professor do colégio militar, que ele dizia assim, matemática, o sucesso da matemática é reconhecer cada sucesso. Uhum. Então, aquele exercício que você acertou, valoriza ele e vai para o próximo. Se você trabalha matemática dentro da impossibilidade, querendo começar pelo mais difícil, você vai odiar a matemática. Você tem que entender que é possível. Você tem que perceber que é possível, né? Nossa, gente, eu vou ter que parar, porque eu ficaria aqui com a professora Alexandra até amanhã. Outro conselho que eu tenho. Então vamos lá. É não só para matemática, tá? Para tudo. Você não começar falando, odeio essa disciplina. Isso é negativo demais. Você tem que chegar, assim, de coração aberto. Ah, não sei, eu sou mais ou menos, mas eu quero aprender. Eu vou conseguir. E todo dia você se permitir. Quando você chegar no final do processo, você vai amar aquela disciplina. Você viu a beleza da disciplina em cada momento que você estudou. Então, assim, coração aberto para aprender. Moçada, abre teu coração. Abre teu coração. Você fez a tua escolha, você sabe o que você quer, queira muito. Vou parafrasear meu pai, que ele dizia para mim assim, queira tanto que salte os seus olhos. E a gente vai enxergar isso. E a gente vai estar com vocês. Professora Alexandra, muito obrigado. Eu ficaria conversando aqui o dia inteiro. Olha só, a professora Alexandra, ela vai muito além da aula de matemática. Ela é uma pessoa assim, que trabalha muito o emocional dos alunos. E vocês vão ter a oportunidade de assistir às aulas dela. Ela é muito simples, porque as coisas precisam ser simples. Mas se você fizer e acompanhar a aula dela, cara, você vai descobrir que de maneira simples você está fazendo coisas muito complexas e que você realmente está crescendo e está evoluindo. E é isso que a gente espera para vocês, é para isso que a gente está aqui.
Moçada, professora, muito obrigado por tudo. A gente vai estar junto em outros momentos. Gente, pergunta de sempre. O teu alcance é do tamanho da tua vontade. Vem que a gente vai estar junto. Um abração, moçada.